desafios do trabalho no campo. Então, tenho escutado bastante as pessoas, como que elas interagem, quais são os desafios, para poder transformar esses desafios em ferramentas, junto com a nossa equipe de desenvolvimento. Dessa forma, eu tento orientá-los, né, nosso time de desenvolvimento, para transformar essas necessidades em ferramentas de software, em funcionalidades que possam atender as demandas e o dia a dia do campo. E é sempre feito também um trabalho de revisão do que já foi feito, né? A gente tem que ter um caráter muito crítico em olhar para o que já foi realizado, no que já foi desenvolvido, para validar se o que está feito foi desenvolvido da melhor maneira possível, se ela atende 100% às necessidades a qual se propõe, ou se precisa de algum tipo de revisão ou evolução. Então, esse trabalho de escutar o que o mercado, as necessidades desse trabalho do campo e transferir essas demandas, essas necessidades em ferramentas ou em funcionalidades que possam otimizar o trabalho e dar maior qualidade no que está sendo produzido. É importante ressaltar também que o Foragre ele tem sido desenvolvido e trabalhado de uma parceria entre a Tecgraph e a Imagem. A parceria dessas duas empresas uniu o know-how de cada uma, né? A Tecgraph com seu autoconhecimento no negócio, do agronegócio, com essa experiência em ferramentas de planejamento de plantio, e a Imagem com todo o seu conhecimento, toda a sua experiência nas ferramentas de sistemas de informação geográfica, na melhor utilização, né, da plataforma ArcGIS. Então, essas duas empresas combinaram forças para o desenvolvimento de uma ferramenta que pudesse ter um alto valor agregado para quem for utilizar. E agora vamos dar início, né? Quais são hoje os desafios do planejamento de plantio? Então, durante as conversas que eu tenho tido, durante as trocas de experiência, né, com os clientes que já possuem a ferramenta, uma das coisas que eu escuto bastante é a questão do tempo para realizar esse planejamento de plantio de grandes áreas. Ou seja, quando você não está utilizando nenhuma ferramenta que dê subsídios ou que dê algum tipo de automatização, torna-se muito custoso o planejamento de grandes áreas. Poder estudar qual é a melhor ocupação do solo, onde você vai aproveitar melhor como você vai aproveitar melhor o seu espaço, é algo muito custoso. E mesmo quando a gente está utilizando só a plataforma ArcGIS, só o ArcMap, o ArcGIS Pro, ele vai te auxiliar em algumas funções, mas nem sempre ele vai te dar aquelas ferramentas que são específicas para o negócio. Não vai te dar aquela automatização necessária. E com isso, as pessoas começam a ter dificuldades em criar diversos cenários daquelas áreas que estão sendo trabalhadas. Com isso, tem uma dificuldade, por exemplo, de você identificar se o cenário que foi planejado é, de fato, o melhor cenário daquela região, ou se poderia ser feito num outro formato, com linhas em outros sentidos, para conseguir uma boa qualidade e melhor aproveitamento daquela região. Outro ponto muito importante é a redução dos custos de produção. E quando eu falo aqui em redução desses custos, especificamente em melhor utilização dos seus insumos e aproveitamento melhor das suas áreas. Quando nós temos alguma ferramenta ou um conjunto de ferramentas que podem nos apoiar a fazer esse tipo de estudo, de planejamento, nós conseguimos garantir que a área está sendo aproveitada da melhor maneira possível. Nós conseguimos diminuir o nosso tempo de trabalho nesse planejamento e criar diversos cenários, criar diversas variações para garantir que aquilo é a melhor
a melhor disposição. Conseguimos também fazer a redução, né, de diminuir o tempo de atividades que são apenas custos, por exemplo, manobras de máquina. Você consegue criar estudos nesse sentido. E fazer também a análise de aplicação de insumos de maneira a reduzir esses desperdícios. Então, qual é a melhor maneira de se aplicar algum insumo no solo, de forma que eu maximize meus resultados e diminua ao máximo esses custos? Então, esses são fatores muito importantes para que se aumente os lucros de produção. Outro ponto muito importante é a dificuldade de comunicação com os maquinários agrícolas de diversos fabricantes. Como é sabido aí pela maioria, cada fabricante, em geral, ele trabalha com o seu próprio formato de arquivos para ler e operar os maquinários agrícolas, né? Então, esses monitores, eu tenho um fabricante que lê isso num formato, outro fabricante vai ler em outro formato completamente diferente, e é sempre muito moroso. Você tem que passar, às vezes, por 2 ou 3 ferramentas para conseguir converter esse dado, para que ele converse com o teu maquinário. Muitas vezes você exporta ele, quando você chega no campo e vê que faltou algum arquivo ou algum detalhe e o monitor não está lendo esses dados de maneira correta, né? Então, isso gera um grande transtorno. E ter funcionalidades, ter ferramentas que possam auxiliar nesse trabalho é de grande valia nesse tipo de processo, né? E, mais do que isso, você ter uma única ferramenta que possa converter para qualquer outra, para diversos maquinários, é muito bom. Outro fator que se conversa muito atualmente é a comunicação online no campo, né? Apesar de ainda não ter infraestrutura, ainda não ter uma infraestrutura vasta no campo para que chegue a internet, isso é um ponto muito importante que pode melhorar muito a velocidade no processo, né? Atualmente, por muitas vezes esses planejamentos são feitos em escritório e exportado isso por um pendrive, e as pessoas têm que levar esse pendrive por dezenas ou centenas de quilômetros até o destino final, só para entregar esse pendrive, uma lista de pendrives com os dados para que os maquinários possam começar a operar. Então, a partir do momento que tiver infraestrutura disponível no campo para comunicação e acesso à internet de maneira satisfatória, esses dados poderiam ser transferidos por um meio online, por disponibilização de dados na nuvem, por exemplo, e esse processo ser muito mais rápido e agilizar, reduzir, mais uma vez, custos de tempo de operação. E um ponto que é muito importante é a coleta eficiente dos dados de produção, de informações consolidadas para análise e tomada de decisão de forma mais segura e rápida. Cada vez no mundo corporativo é mais importante o acesso à informação, os dados, né? Cada vez mais as empresas se preocupam com a gestão dos seus dados, visto que ali você consegue extrair muita informação e tirar muito proveito delas. Então, por muitas vezes, nós temos ferramentas que trabalham de forma local e você acaba tendo informações separadas e quebradas dentro do seu mundo corporativo, dentro da sua estrutura. Possuir mecanismos para centralizar essa informação num banco de dados único ou numa estrutura única de dados, de maneira em que o gestor ou a pessoa responsável por analisar essas informações tenha confiança de que ali estão as informações mais atualizadas e todas as informações disponíveis, isso vai permitir para esse gestor tomar as melhores decisões de maneira rápida e segura. E por que segura, né? Esse ponto é muito importante ressaltar. Porque ele sabe que ali as informações são as informações mais atualizadas e estão todas as informações ali. Então, tomar decisões sem tomar decisões com base em dados desatualizados ou em dados errados, isso pode
pode acarretar em alguns prejuízos ou algumas decisões erradas numa análise, numa tomada de decisão. Então, esse tipo de armazenamento é muito importante para a qualidade dos dados e dos planejamentos que estão sendo produzidos. E agora, vou falar um pouquinho de como que o Foragro pode ajudar vocês a enfrentar esses desafios na prática. Eu vou mostrar aqui para vocês como que ele funciona, as ferramentas que tem disponível e mostrar um exemplo prático de planejamento do plantio. Então, eu tenho aqui o ArcMap aberto. O Foragro, só para situar vocês, atualmente ele é um add-in dentro do ArcMap. Tá? Eu vou começar aqui importando alguns dados. No sistema de coordenada, vou criar aqui um file de database. Dentro desse file de database aqui, é o nosso banco local de trabalho, tá ok? Todas as informações que eu trabalhar, que eu importar, vão ser automaticamente armazenadas nesse banco de dados, para que quando eu tiver meu dado final, aí sim eu posso exportar ele para um Enterprise Database ou para uma estrutura corporativa. Mas para trabalhar é mais adequado que a gente aponte para um banco local, para não ter interferência de terceiros. Vou importar aqui alguns shapefiles. Então, dentro desses arquivos que eu estou importando, eu selecionei a lista aqui uma lista de pontos. São pontos por onde um trator passou no passado dentro dessa região, né? E tenho também o limite dessa área. Interessante ressaltar que esses pontos aqui, além da coordenada x e y, né, ele possui também o valor de elevação dele e o tipo do sinal o tipo de sinal do GPS. Então, ele sabe qual é a qualidade daquela coordenada ali. E aí, com isso, você vai poder ter noção se aquele dado é realmente confiável ou não. Eu vou uni-los todos aqui numa única camada para facilitar aqui a separação desses sinais onde a qualidade do sinal não foi boa, que não me interessa para qualquer tipo de análise. Então, vou primeiro selecionar aqui todos. Quero trabalhar somente com as coordenadas que estão dentro da minha área no município. E também quero remover da minha seleção aqui, vou remover da minha seleção todos os pontos que o sinal não seja esse RTK fixo. Isso vai garantir que eu mantenha na minha análise somente pontos com sinal de qualidade. Então, eu tenho aqui agora por volta de 1.435 pontos e com isso eu consigo gerar minha curva de nível dessa região aqui. Atualmente o Foragro disponibiliza 3 métodos distintos de criação de curva de nível, né? Através do método de Kriging, a superfície triangulada ou a interpolação básica. Eu informo aqui qual é o DV das minhas curvas e ele rapidamente gera essas curvas de nível aqui no programa. Vou aproximar aqui um pouco. E o que a gente pode ver aqui? Que essas curvas foram geradas, curvas de nível, com as informações que eu gerei ali, com aquela quantidade de pontos que tinha para essa região, e ok, ele gerou essas curvas de nível. Só que um ponto interessante é que, quando se trata de planejamento de plantio, por onde o maquinário agrícola vai passar, essas linhas, no formato que elas estão, elas ainda não são um formato interessante, elas ainda não são trafegáveis pelo maquinário agrícola, visto que a gente nós temos diversos bicos aqui nessa linha, que são cantos ali ou curvas que o maquinário não vai conseguir realizar. Em função disso, nós podemos selecionar essa linha e realizar alguns ajustes nessas curvas. Tá? Deixa eu voltar aqui e aproximar de uma região para que vocês consigam ver bem. Então, dentro dessa ferramenta de ajuste das minhas curvas,
eu consigo informar qual é a distância mínima e máxima entre os vértices de uma linha, qual é o ângulo desejável que eu quero que essas minhas linhas tenham, né? Então, ângulos inferiores a isso, ele vai fazer algum tipo de ajuste para melhorar esse ângulo, a curvatura da curva, e a quantidade de vezes que eu quero que essa ferramenta seja reexecutada. A partir do momento que eu aperto esse botão executar, ele rapidamente me gera uma linha de, vamos chamar que é um preview, né? Uma amostra de como o resultado vai ficar se a gente de fato aplicar essas alterações. Como isso daqui é um trabalho que tem um número mágico aqui, nós fizemos essa ferramenta de modo em que você pode alterar esses valores e ele automaticamente recarrega esse preview. Essas linhas vermelhas são reajustadas de acordo com os parâmetros que você colocou. Então, no caso, tinha 10 iterações, por exemplo, reduzi para 5, e isso faz com que eu não perca tanto, eu não saia tanto das curvas originais. Então, vocês podem ver que aqui nessa região, ele suavizou, mas está muito mais próximo da minha curva original do que se eu deixasse, por exemplo, com 10 iterações. Comportamentos semelhantes também podem acontecer quando trocar essas outras variáveis. E aí é caso de ajuste, de configuração mesmo, de acordo com cada região e quanto à especificação de maquinário agrícola. E quando eu estiver satisfeito, basta somente aplicar essas alterações e rapidamente as linhas já foram salvas com essa suavização. Perfeito? Nós temos também alguns mecanismos aqui para validar a qualidade desse ajuste que foi executado. Como a gente executou essa suavização eu mandei executar ali por 10 vezes seguidas, pode ser que essa quantidade ainda assim não foi suficiente, por exemplo, para manter esses espaçamentos, o padrão de espaçamento que eu tinha definido entre 8 e 18 metros, né? Então, para isso, eu tenho uma ferramenta que pode fazer essa validação. Então, você vê que rapidamente ela analisa todas as linhas que estão selecionadas e me fala que foram identificados 8 segmentos muito curtos, ou seja, 8 segmentos que são inferiores a 8 metros nessas seleções. Quando eu dou um OK, ele coloca esses pontos aqui para mim na tela, de onde tem esses problemas. Então, eu consigo aqui, nesse cenário especificamente, analisar que boa parte dos meus pontos estão para fora da minha área, ou seja, não vai me interessar, não vou utilizar essa região para sucar. Eu tenho esses 2 pontos aqui também em cima, mas são curvas que possivelmente ele não ia conseguir fazer com uma linha com 8 metros de distância entre um vértice e outro, e eu tenho aqui outros 2 pontos no meio do meu talhão que vale uma análise. Então eu posso vir aqui, por exemplo, iniciar a medição, seleciono aqui para ver os vértices, e eu consigo, por exemplo, medir a distância entre esses 2 vértices. Então, aqui eu estou vendo que esse meu segmento está com uma distância de 7,98 metros. Então, nossa ferramenta não conseguiu o ajuste perfeito para esse segmento por 2 centímetros. Então, 2 centímetros, na minha análise aqui, pode ser que não seja significante. Então, eu posso desconsiderar ou posso fazer um ajuste manual desse meu segmento para garantir que ele esteja dentro dos padrões que eu desejo. Deixa eu voltar aqui para a área. E agora a gente poderia já começar até a fazer o trabalho de sucação. De qualquer forma, quando a gente analisa essas linhas em função dessa nossa região, a gente vê que dependendo das linhas, de como eu for fazer a sucação, né, ou seja, de como eu for fazer as minhas curvas paralelas, para marcar por onde o nosso maquinário vai passar, eu vejo que se eu deixar essa área do jeito que está, eu vou ter alguns bicos aqui, por aqui, talvez aqui também, e
Então dá para a gente tentar dar uma melhorada nessa área. O que dá para fazer aqui? Eu vou importar de um KML, eu vou importar algumas linhas de carreadores, e aí eu vou selecionar esses carreadores e esse talhão, e vou reformar essa área. Nesse momento eu informo qual é a largura do meu carreador, e mando criar carreadores nessa área aqui. Então, feito o processamento, e uma nova camada é criada. Vocês podem ver aqui, separando aquele único polígono que eu tinha em diversos polígonos baseado nas linhas de carreador e na largura que eu tinha definido. Da mesma forma que eu separo polígonos, eu posso também uni-los. Isso é feito na mesma ferramenta. Unir reformar área, informando novamente esse carregador e dessa vez pressionando o botão unir talhões. Então, da mesma forma que eu dividi, criei novas áreas, eu posso unificá-las e ter um único talhão aqui para a gente trabalhar. Ok? Deixa eu tirar, vou voltar essas duas linhas aqui. Vou tirar algumas camadas que eu não vou utilizar mais nesse trabalho. E vamos continuar nosso exercício aqui, nossa análise dessa área. Vou aproximar aqui nessa região. E vou selecionar essas duas áreas e essa linha para eu começar a sulcar. Como que é feita essa sulcação aqui? De maneira bem rápida. Vou primeiro adicionar um cenário. Vim aqui nessa ferramenta de guidelines e clico na linha que eu quero e até onde eu quero que essa linha seja feita as cópias paralelas. Vocês podem ver que do cursor do meu mouse é criada uma linha guia, então já te dá algum indicativo de se vai ter algum bico ou não naquela região. E isso pode ajudar no teu processo de criação de linhas paralelas. Quando eu clico aqui, eu tenho algumas informações. Se eu quero criar essas linhas, qual é a distância entre as linhas, se eu quero limitar, criar 10, 12 linhas apenas naquela sequência, eu quero criar algum carregador, enfim. Tem algumas opções. Quando eu aperto gerar, ele faz o devido processamento e já cria as linhas de sulcação ali no sentido em que eu apontei com o cursor do mouse. Eu posso vir aqui novamente, volto a criar algumas linhas aqui, mas dessa vez eu falo que eu quero criar um carreador e que a distância do meu carreador vai ter, por exemplo, 5 metros. Então ele cria aqui e já me marca numa cor diferente esses carreadores. Vou pegar aqui essa linha como base. Novamente naqueles dois talhões e vou expandir aqui, ó. Nesse momento ele gera as linhas em que foi identificado matação, ele destaca em vermelho, então vai precisar fazer algum tipo de análise, provavelmente aqui, por conta dessas áreas de matação, para tentar reduzir essas áreas. Mas as linhas foram rapidamente criadas aqui, nessa região em que eu me propus. Após criar as linhas, é possível também, após uma seleção delas, verificar qual que é o ângulo delas. Lembra que lá no começo, no ajuste de curvas, eu defini o meu ângulo mínimo com 173 graus, perdão. O que acontece é que, conforme nós vamos fazendo essas linhas paralelas, vai havendo, para manter o paralelismo entre as linhas, acaba acontecendo uma distorção nessas cópias. Então, às vezes, dependendo do sentido e do formato da tua linha, ela perde esse ângulo mínimo. Isso pode ser analisado através dessa ferramenta. Vou mandar colocar aqui os ângulos fechados, e vocês podem ver que diversos pontos foram criados aqui, onde o ângulo não conseguiu se manter superior aos 173 graus. O que pode ser feito aqui? Diversas coisas. Alguns outros carregadores podem ser criados,
Eu posso utilizar outras linhas como base para minha chucação, posso suavizar por configurações diferentes, lá na hora do ajuste da curva. Tem diversos processamentos que dariam para ser feito neste momento para melhorar a qualificação dessas linhas. De qualquer forma, a partir do momento que você entende e está satisfeito com essas linhas, você pode continuar seu trabalho. Muitas pessoas do que eu tenho conversado me falam que é corriqueiro, que é comum o trabalho de áreas com meiose. Então, como que isso pode ser feito aqui através do Forário? Vem aqui nessa ferramenta de meiose, ela vai pedir para eu selecionar as linhas que eu quero fazer classificação de meiose. Então, eu seleciono, por exemplo, essas daqui. Ele selecionou essas linhas. E aí eu falo qual que é a minha linha inicial. Então, eu quero que comece da quinta linha e depois eu quero intervalo. A cada 3 linhas eu quero ter uma marcação de meiose. Executo e rapidamente o processo executado. Processado. E aqui vocês já podem ver. Tem uma pequena linha aqui que é quase que um pontinho. Que é a primeira, segunda, terceira, quarta. Aí temos a quinta linha aqui, que ele marcou como meiose. Depois eu tenho 3 linhas, mais uma de meiose, e assim vai. Essa ferramenta, ela pega o sentido baseado no desenho que eu fiz da seleção. Então, como eu cliquei próximo a essa região, ele identificou que esse era o primeiro ponto e faz a sequência o sequenciamento dessas linhas para fazer essa marcação. Eu posso, da mesma forma que o ajuste de curva, se eu não estou satisfeito, eu posso testando outras variações aqui nesses campos, e a hora que eu estiver satisfeito, eu posso aplicar a alteração ou deletar. Aplicar, eu vou marcar essas linhas que agora estão em vermelho, eu vou salvar isso, e eu vou marcar essas linhas como meiose, e eles vão ficar destacados em azul. Eu tenho a opção ainda de deletar essas linhas também. Se eu já quero retirar elas do meu processo, porque como vão ser, na prática, 2 projetos separados, né? Então eu posso deletá-las também, se for o caso. De qualquer forma, eu vou aplicar aqui essas alterações. Vocês veem que elas ficaram destacadas em azul, de acordo com a simbologia que foi aplicada. E eu tenho também algumas linhas roxas, que são as linhas que eram de matação e também foram marcadas como meiose por conta da seleção que eu fiz. Ok? Bom, definido minhas linhas de sulcação, feito o processo de meiose, agora é a hora da gente criar as linhas do implemento, ou seja, por onde o maquinário vai passar por essas linhas que nós temos aqui e vai plantar aonde essas linhas de plantio que eu vou executar e vou aplicar agora, esse maquinário vai plantar sobre essas linhas. Tá? Então eu defino aqui qual que é o meu implemento. Então hoje eu tenho aqui 2 implementos, tem uma linha para cada lado de 75 centímetros, e aí eu tenho um outro implemento que eu tenho uma linha de 0,25 para cada lado e depois mais 50 centímetros. Então ele cria 2 linhas para cada lado. Isso daqui são só 2 configurações, 2 implementos que eu tenho aqui, mas isso pode ser facilmente alterado, essa lista pode ser incrementado novos implementos que estejam de acordo com o trabalho e com os implementos de cada cliente. Tá? Então, manda fazer aqui um ajuste das linhas de plantio e ele vai fazer o processamento aqui de toda essa área que foi selecionada. Então, as linhas já estão criadas. Vocês podem ver aqui que do lado da minha linha de sulcação eu tenho linhas de plantio aqui por toda a nossa área. Então, vocês podem ver que nem eu falei anteriormente, nós procuramos criar mecanismos para facilitar e para acelerar esse processo de criação de linhas e de planejamento. Eu já criei aqui um primeiro cenário, e agora eu tenho dentro da ferramenta
a possibilidade, né, eu tenho agilidade suficiente para poder criar outros cenários dentro dessa ferramenta, dessa mesma área. E como que isso poderia ser feito? Eu venho aqui em análises, venho em gerenciar cenários, e aqui eu posso criar quantos cenários eu quero. Isso é interessante porque tudo fica centralizado no mesmo banco de trabalho. A gente já tem uma organização interna que eu consigo garantir que aquelas linhas de sucação, aquelas linhas de plantio são destinadas ao cenário 1, por exemplo, e eu tenho outras linhas para outros cenários. Se eu vir aqui ativar esse cenário, você vê que ele rapidamente apaga, né, desmarca a visualização dessas camadas do primeiro cenário. Como eu não tenho camada nenhuma para o cenário 2, no momento, ele fica da forma como está. Eu posso voltar aqui para esse cenário, para a gente continuar aqui no fluxo de trabalho, mas isso vai me permitir criar diversos cenários e depois eu poder fazer um comparativo entre eles para ver qual é o melhor cenário que eu tenho disponível. Ok? Identificados os cenários, eu venho aqui para essa ferramenta de estatística. Isso aqui é bem bacana, porque é onde a gente vai ter em números qual é o, vamos dizer, o custo e tempo de produção dessa área aqui que nós fizemos o planejamento. Então, eu informo aqui qual que é o espaçamento de sementes, mudas ou gemas entre essas sementes ou mudas, enfim. Qual é o peso de cada uma delas. E aí a gente tem algumas informações de tempo, de velocidade e consumo, tanto de plantadora quanto de colhedora. Então, qual é o consumo médio delas, de combustível, qual é o tempo de manobra dela, então, quanto tempo ela demora para sair de uma linha e entrar na próxima linha que está ao lado, qual é a velocidade média desse teu maquinário, e aí preencher as informações com a realidade da tua empresa e dos teus equipamentos. Você vem aqui em calcular estatística e ele te dá diversas informações a respeito dessa área. Então, rapidamente eu consigo ver aqui que eu tenho 305 linhas que foram criadas dentro desse processo. Eu tenho 80 linhas de manobra interna, ou aquelas linhas de matação que eu tinha comentado no vermelho. Ou seja, essas linhas de matação aí são aquelas linhas que até começam podem começar ou não, né, no limite de uma área, mas elas terminam sempre em outra linha de sucação. Quando ao menos um dos segmentos ali não toca, aliás, uma outra linha de sucação, a gente está chamando aqui de linhas de matação, né? E elas ficam destacadas em vermelho. Qual é o comprimento total dessas linhas? Somando todas essas linhas, qual é o comprimento delas? Qual é o comprimento médio dessas linhas? Então, eu tenho um comprimento médio de 336, quase 337 metros cada linha de sucação. Qual é a minha área sulcada em hectare? Eu tenho informações aqui do meu plantio também. E aí aqui a gente tem algumas informações que são bem interessantes, que é o quanto de plantio provavelmente vai ser feito manual e o quanto que vai ser desperdiçado. O que é isso daqui? Dependendo do ângulo da linha, até vou fechar aqui para conseguir explicar melhor. Depois eu executo ali novamente. Mas dependendo do ângulo dessas linhas aqui de sucação, as linhas de plantio, essa daqui poderia, por exemplo, ter vindo um pouquinho mais para fora da área do talhão e a outra não ter tocado o limite do talhão. Então, o que a gente faz? Quando eu vou criar a linha de plantio, tem uma flag que eu marco que eu quero fazer esse ajuste nas minhas linhas de plantio, e ele faz com que a linha que extrapolou a área do talhão ela seja cortada e a linha que não tocou a área do talhão ela seja prolongada e passe a tocar também o limite do talhão, porque é isso que vai acontecer na prática. Tá? E aí, nós somamos o quanto, se essa linha aqui tivesse acabado aqui onde está mais ou menos o meu cursor, eu vou somando o quanto que esses pedacinhos, o quanto que nós tivemos que estender essas linhas, e aí, porque essas linhas na prática vai ter alguma pessoa que provavelmente vai fazer esse plantio de forma manual, e o quanto que eu estou aplicando fora, né? O quanto que essa linha ultrapassou o meu limite do talhão e você está plantando fora. Então, mais uma análise que você consegue ter aqui
de desperdícios e, de repente, você consegue revisar até mesmo o teu cenário para diminuir tanto esse número de plantio anual quanto esse de plantio para fora da área do teu talhão. Se é que se isso for de fato um número significativo aqui, né? No caso, quando vocês estiverem analisando. Outros números importantes são em relação à plantadora e à colhedora, né? O quanto de consumo de combustível, o número de manobras. Então, vocês podem ver aqui que eu tenho 300 manobras dentro dessa minha área, ou seja, são 300 vezes em que ele vai sair de uma linha, fazer a curva para entrar na linha que está do lado. E essas 300 manobras, de acordo com o meu tempo aqui em segundos de manobra, refletem em 6 horas, 6 horas, 40 minutos, quase 7 horas do meu total de 20 horas de operação. Ou seja, é um tempo bem significativo em manobra, né? Desperdiçado em manobra, porque é tempo que você não está plantando. E aí, uma das análises que, obviamente, tem que ser feitas é como que eu posso melhorar essa disposição dessa minha área para diminuir esses números de manobra e esse tempo gasto com manobra. Eu vou vir aqui nessa nossa área, vou remover aqui, desmarcar minha camada aqui de plantio e vou clicar nessa ferramenta aqui de otimização de sucação. Vou colocar ela aqui do lado. Vou selecionar essas minhas linhas de sucação aqui. Vê que ele destacou. E aí eu falo assim que eu quero otimizar, ou seja, eu quero unir as minhas linhas que estejam até 12 metros de distância e que estejam num ângulo máximo de 8 graus. Isso daqui são variáveis, isso daqui pode ser ajustado da maneira que bem entender. E quando eu clicar aqui, ele une as linhas que satisfazem essas condições. Então, vocês podem ver que nessa região, essas linhas não satisfazem essa condição, então ele não as uniu. E aqui, diversas linhas, ele está satisfazendo. Então, ele, ao invés dele fazer a manobra aqui e voltar para o mesmo talhão, ele segue reto e vai até o final do outro talhão para otimizar o caminho dele. Quando eu estiver satisfeito com a minha configuração, eu mando aplicar e vocês podem ver que as linhas de sucação, né, as linhas por onde o trator vai passar, ficaram unidas e ultrapassam os limites do talhão. Aí, com isso, eu posso novamente selecionar esses talhões, vou refazer aqui meu plantio. Vou ativar aqui e vamos voltar para a nossa análise de estatística do cenário. Vou usar as mesmas variáveis. E aqui a gente pode ver que das 300 manobras que nós tínhamos inicialmente, somente com esse trabalho que eu fiz aqui de poucos minutos, ele reduziu para 210 manobras, ou seja, a gente reduziu 90 manobras, isso reflete diretamente em 2 horas de trabalho. Então, já é uma redução aí de 19, quase 20 horas para 17 horas e 30 minutos de tempo total de operação dessa região. Então, vocês veem que nós passamos a criar e nos esforçamos para criar algumas ferramentas que podem auxiliar nesse trabalho de otimização das linhas, que podem nos auxiliar na criação e no planejamento do melhor cenário possível. Por fim, quando a gente está satisfeito já com esse cenário, começa o trabalho de exportação desses dados. Então, eu posso vir aqui, vou desmarcar essas minhas linhas, vou deixar as linhas de eixos, né, por exemplo. Posso selecionar essas linhas, vir aqui dentro desse menu John Deere, por exemplo, e classificá-las como linhas de sucação. Eu posso vir aqui também selecionar essa área aqui e marcar como limite externo. Posso ainda definir qual que é a minha área externa de manobra, definir um valor para ela. E eu tenho ainda a possibilidade de criação de linhas AB, de curvas AB, definir limites internos, transitáveis ou não. E quando eu estiver satisfeito com
a minha seleção, a minha classificação, eu posso gravar esses dados num formato em que seja compatível com os monitores da John Deere. Para isso, eu vou vou selecionar um diretório de destino. Então, marquei aqui esse meu diretório, vou mandar ler esse setup. Então, assim, novamente eu tenho 2 setups aqui de exemplos. Se vocês têm outras configurações do teu maquinário, já são exportados lá do teu maquinário John Deere, é só jogar dentro de um diretório do Foragro, que ele já lê automático esses setups aqui. E aí você pode selecionar cliente, a fazenda do talhão, gravar esse cartão. Vocês veem aqui, ó, eu só vendo no tempo, né, na minha máquina. Vou abrir esse diretório e o cartão já está pronto, salvo dentro da estrutura da John Deere aqui, para levar para o maquinário e começar a operação. Se eu quiser também, eu tenho a possibilidade de selecionar esses mesmos dados e exportar, por exemplo, para Trimble. Tá? Defino aqui também cliente, fazenda e talhão. Da mesma forma, eu defino um diretório de saída e também é salvo dentro da estrutura específica exigida pelos monitores da Trimble, já é salvo dentro do diretório que eu informei. Da mesma forma que eu exporto esses dados, eu posso importá-los, né? Posso ler essas informações. Vou ver aqui, selecionar a curva adaptável, seleciono aqui um dado, um cartão que eu tenha trazido do campo, e aí com dados de fato do que foi realizado, por exemplo, e aí vai me permitir ter um comparativo entre planejado e realizado, fazer as devidas alterações da região. Eu tenho um perfil aqui, eu defino se eu quero importar esses dados das linhas, né, por onde o trator passou, como pontos ou linhas. Fala que tem essa área aqui, disponível dentro do cartão, seleciono ela para importação. E esses dados foram, deixa eu desmarcar aqui, eles já foram rapidamente importados, estão aqui disponíveis. As linhas e a área, né, que tinha sido levado para essa região. Legal? E, voltando aqui um pouquinho, esse é um trabalho, assim, sabe, foi a apresentação das ferramentas que tem mostrando esse fluxo completo, né, de planejamento, exportação desses dados para trabalho, para execução em campo. E aí o que é importante falar também, né? O Foragro já disponibiliza de um treinamento de 3 dias de duração, onde a gente foca em nivelar, de certa forma, o conhecimento em algumas ferramentas que são importantes do ArcMap, né, na utilização do ArcMap. Temos também, vamos passar por todas as ferramentas, passar por todas as ferramentas, ensinando em detalhe as coisas que eu apresentei para vocês e outras ferramentas que acabam não dando tempo de passar aqui, mas tem outras características, a gente explica em detalhes cada uma delas, e a gente reserva também um tempo para que as pessoas que fazem esse treinamento possam levar os dados do seu dia a dia de trabalho, para que a gente possa testar e tirar dúvidas, né, ali durante o tempo do treinamento, sobre como executar, sobre como agir numa determinada situação. É muito comum a gente fazer treinamento e ter aqueles dados bonitos, todos certinhos e tudo mais, e aí quando a gente chega no nosso escritório, no nosso dia de trabalho, a gente não consegue trazer isso para a nossa realidade, não consegue ver o que a gente aprendeu no treinamento, no curso, e trazer para a nossa realidade. Então, é uma possibilidade bem interessante durante esse período do treinamento. Temos também
uma estrutura de suporte, tá? Que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, exceto os feriados nacionais. E aí a gente tem diversos mecanismos de comunicação, telefone, WhatsApp, e-mail e nosso sistema de suporte, que é onde vai juntar todas as informações num único... Assim, às vezes você abre um chamado por e-mail, isso vai ser respondido por dentro desse sistema de suporte, de modo que a gente crie todo um histórico dessas conversas e não dependa de uma única pessoa para atender, né? Então, às vezes, tem uma pessoa que tá atendendo o seu chamado, mas se por algum motivo ela não está no escritório, outro analista tem competência e tem todo o histórico para continuar dando andamento no chamado, sem a necessidade de um delay grande de tempo. Certo? Eu agradeço a todos vocês, encorajo também a acessar o nosso site, www.forag.com.br, conhecer um pouco mais. Lá tem um espaço documento, se tiver algumas dúvidas, poder nos contatar e aí aproximar qualquer tipo de relacionamento e tirar dúvidas que possam ter. Eu vou aproveitar agora, no final, ler algumas das perguntas que foram feitas, né? Que, assim, até para eu não me perder durante a apresentação, eu acabei só fazendo a apresentação e agora a gente vai lendo alguma delas e vou tentando responder. Tá? Então, aqui a Admiri tinha perguntado sobre a matação. Então, assim, como eu falei, as linhas de matação são aquelas linhas que não vão tocar, que não tocam os dois pontos finais da linha não tocam o limite do talhão. Então, quando ela inicia numa ponta do talhão e toca numa outra linha de sucação, que a gente está chamando aqui de linha de matação. Tá? O César Dávila está perguntando se, para melhor uso da ferramenta, se ela vai ser disponível em outros idiomas. É previsto que nós disponibilizemos aí num curto espaço de tempo a versão em inglês e espanhol também da ferramenta. Então, pretendemos ter essas duas versões e criar uma estrutura em que, se precisar expandir para outros idiomas também, também possa ser disponibilizado. Então, talvez aí na próxima, pretendo colocar isso na próxima release do sistema. Isso já está sendo discutido e pensado aqui pela equipe em como que a gente vai fazer isso da melhor maneira possível. O Éder está perguntando que algumas linhas estão quadradas, né? Então, ele falou assim, no projeto de linhas, notei que as linhas estão quadradas. É possível suavizar? Pois fazemos o projeto no AutoCAD por causa da suavização. Sim, essas linhas elas são possíveis de suavizar. Tá? Existe aquela ferramenta de ajuste de curvas é justamente para fazer esse trabalho de suavização. Talvez aqui na hora de apresentar eu não tenha aplicado as melhores configurações, mas quando você informa lá teu limite mínimo entre os segmentos, limite distância máxima entre os vértices desse segmento e qual é o ângulo, eu consigo fazer o ajuste dessas curvas e suavizá-las de modo que o trator passe. E aí isso pode ser feito da mesma forma que é feito hoje pelo AutoCAD, como você mencionou. Isso poderia ser feito através dessa ferramenta, com o algoritmo que nós desenvolvemos, que visa justamente fazer essa suavização aí das linhas. Que nem eu disse, isso daí é um trabalho específico que tem que ser analisado, ver qual é o melhor formato daquela suavização, da melhor configuração dessa ferramenta para as linhas que estão sendo trabalhadas. Ok? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Essa ferramenta será disponibilizada no ArcGIS Pro? Por enquanto, não, pelo menos. Estamos trabalhando, hoje a gente está trabalhando na versão em
no ArcMap, né? Está aqui hoje na versão 10.6 e 10.6.1. E estamos planejando já fazer uma migração. Ainda não está decidido se necessariamente vai ser feito no ArcGIS Pro, se vai ser feito uma ferramenta separada, enfim, a gente ainda está fazendo essa análise de evolução da ferramenta, mas ela tende a evoluir para trabalhar em outra plataforma que não em cima do ArcMap. Reforçando que não trabalhar em cima do ArcMap não significa que ele vai deixar a engine, toda a engrenagem geográfica que o ArcGIS nos proporciona. A gente vai continuar trabalhando com o ArcGIS por debaixo, mas ou em cima do ArcGIS Pro ou em cima de outra plataforma que a própria Microsoft, a própria Azure disponibilizar. Previsão de data de treinamento. Isso eu preciso ver aqui com a equipe que faz os agendamentos de treinamento para ver a disponibilidade. Tá? A mesma coisa sobre questão de valores também, tem uma equipe que cuida disso. Daqui a gente pode pedir para entrar em contato com vocês para falar melhor sobre datas e valores. Para fazer uso do Foragre, é necessário a licença do ArcGIS e do AgroCAD. É necessário hoje uma licença do ArcGIS, né? Hoje a gente já consegue trabalhar, como vocês viram ali, como a gente já trabalha com files da database, é possível trabalhar desde a versão basic do ArcGIS, tá? E aí existe uma licença específica para o Foragre, tá? Não é a mesma licença do AgroCAD, existe uma licença específica para o Foragre, que é trabalhada com contratos anuais em geral. Em relação à suavização, usamos um comando do ArcGIS, do Smooth, né? Qual a eficiência da mesma? Então, o Smooth ele tem 2 algoritmos que rodam dele. Um deles é um algoritmo de Bézier, que a gente até tentou usar no começo e a gente viu que ele não se encaixava bem para esse tipo de trabalho. As linhas elas saíam muito das curvas de nível, no momento das curvas a gente perdia muito. E algumas linhas, inclusive, a gente conseguiu detectar que a curva de nível ia fazia barriga, vamos dizer assim, para um lado, e quando eu suavizava, ele suavizava para o outro lado contrário. Isso pode ser um problema aí dentro do trabalho de vocês. E aí, com isso, a gente desenvolveu um algoritmo específico para esse tipo de suavização. Então, assim, questão de eficiência, em relação a tempo de desempenho, tudo, processamento até bem rápido nosso, e talvez até mais rápido do que o ArcGIS disponibiliza, porque como uma toolbox, tem aquele tempo de processamento dela. E aqui a gente executa quase que de forma instantânea essas linhas. E eu não gero uma outra camada de saída, nem nada, a gente faz a atualização na mesma camada. Então, desse ponto, eu particularmente tenho preferido esse formato que a gente fez, visando essa velocidade de tempo de resposta para o usuário final. O algoritmo também, eu acho que o que nós desenvolvemos aqui se enquadra melhor na realidade de vocês do que o algoritmo de Bézier, como eu falei. Deixa eu ver aqui. No nosso projeto de meiose, nosso espaçamento nem sempre é igual. Fazemos um vão com 3 e um vão com 4 linhas. É possível fazer automático? Se isso for na sequência, assim, faz um vão, fica alternando nessa sequência, não é possível. Agora, se você faz um conjunto de linhas ou uma área específica com 3 e depois outro conjunto, uma sequência de linhas com um vão de 4 linhas, aí é possível baseado na tua seleção. Mas hoje a gente não consegue, do jeito que a ferramenta foi desenvolvida, ela não está disponível hoje para fazer
essa intercalação de valores de meiose. Quais licenças são necessárias do ArcGIS para execução do Foragri? Então, como eu falei, hoje a gente precisa do ArcGIS Desktop Basic, tá? É necessário também, é importante, mas não é essencial para a ferramenta funcional, o 3D Analysis. Lá no começo, não sei se vocês lembram, mas eu apresentei 3 ferramentas para gerar curvas de nível. A ferramenta de Kriging e superfície triangulada, ela exige a extensão do 3D Analysis. Só que a interpolação básica, que foi inclusive a que eu utilizei na apresentação, ela não precisa de qualquer tipo de licença, de extensão, nem nada. Então, se você tem a extensão, ótimo, você tem todos os recursos disponíveis ali para você trabalhar. Se você não tem extensão, você deixa de ter 2 funcionalidades, mas ainda assim consegue fazer todo o plano todo o planejamento do teu plantio. Foi perguntado também sobre agendamento de visita. A gente faz sim, sem problemas. O pessoal deve entrar em contato para marcar uma visita e falar melhor a respeito. Por exemplo, teremos que trabalhar em grandes áreas. Porque temos fazenda muito grande. Deixa eu ver aqui, teremos que trabalhar em... Bom, depende do que seria trabalhar em pequenas áreas. Você pode, esse trabalho de sulcação aqui, desde que você pegue as linhas, você pode selecionar quantas áreas você quiser e faz a sulcação para todas as áreas, com base em uma linha de referência, né? Só que eu não sei se, sinceramente, quão grandes seriam essas áreas aí que a gente precisaria, que daria para utilizar uma única linha de referência e você fazer o mesmo projeto, seguir o mesmo padrão para essas áreas. A gente precisaria conversar e ver até como que poderia ajudar, mas em tese a gente consegue trabalhar mais de uma área, diversas áreas ao mesmo tempo aí para fazer a sulcação e planejamento de plantio. O comando de suavização do Foragri, ele suaviza apenas as curvas de sulcação ou consegue fazer uma suavização do projeto completo? Consegue fazer uma suavização do projeto completo. A única coisa, por que hoje a gente não faz isso aqui? Eu fiz eu fiz nas minhas linhas de curva de nível para depois começar a sulcar. Porque se eu fizer a sulcação primeiro e depois fizer a suavização, você vai perder o paralelismo entre as tuas linhas. E aí, perdendo o paralelismo, você pode ter algum tipo de pisoteio. Então, por esses motivos ali, normalmente a gente tem suavizado essas linhas bases, vamos assim dizer, e aí depois faz a sulcação para todos os lados. Se essa versão já contempla a exportação de shape em lotes. Não, hoje a gente está exportando aí em pequenas áreas. Expectativa é que em até um mês, mais ou menos, por volta do dia 17 aí de maio, nós tenhamos uma versão exportando para John Deere, Trimble e CNH o projeto completo, sem ter que fazer uma seleção de uma única área, de um único talhão, igual eu acabei mostrando aqui para vocês. Perfeito? Bom, aí que tem mais algumas dúvidas, deixa eu ver. Consigo colocar vértice na linha sem perder o paralelismo e sem distorcer? No case, no tiro reto, necessita de vértices em 30 metros e em curvas de 6 em 6 metros. Sim, tem duas formas para isso, tá?
A primeira delas é dentro da ferramenta de ajuste de curvas. Que nem você mesmo está falando aí nessa especificação técnica da case, você vai colocar que a distância mínima é de 6 metros e a distância máxima é de 30, a cada 30 metros. E com isso, o que vai acontecer? Quando ele detectar que é uma reta, né, ou que seja uma sequência ali que é próxima a uma reta, ele vai simplificando essa tua linha de modo que você tenha segmentos de 30 metros. E quando ele começa a fazer ângulos mais fechados, aí ele vai diminuindo e vai fazendo isso proporcionalmente até o mínimo de 6 metros em formato. Isso é uma das maneiras. A outra maneira é que existe uma ferramenta de padronização de quantidade de vértices. E aí, após esses trabalhos de suavização, sulcação dos dois lados, enfim, você seleciona as linhas que você deseja e fala que quer adicionar vértices a cada 6 metros, por exemplo, 15 metros, por exemplo. E aí ele distribui os vértices de modo a ficar com essa distância que você informou. Bom, as perguntas que tinham aqui, acredito que eu li todas. Acho que não deixei passar nenhuma. Bom, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, estou à disposição. Se não, gostaria mais uma vez de agradecer a atenção de todos vocês. Estou à disposição para conversar, para qualquer dúvida que vocês tenham, eu posso tirar. Aí são meus contatos, né? Esses 2 e-mails aí, tanto da imagem quanto da TecGraph, são meus contatos diretos. Podem entrar em contato comigo. Tem o nosso site também, está aqui abaixo. E muito obrigado pela atenção de todos vocês. Tenham um excelente final de tarde e espero poder falar com vocês novamente em breve. Grande abraço.